Salmo 81, versículo 1. Cantai de júbilo. Nenhuma apatia deveria jamais estupefazer nosso salmodiar, ou a falta de convicção torná-lo claudicante. Cantem de júbilo, vocês em débito com a graça soberana. Seus corações estão profundamente gratos, que suas vozes expressem sua gratidão. Celebrai o Deus de Jacó. Devemos lastimar que os maneirismos do canto moderno amedrontem nossas congregações, impedindo-as de unir vigorosamente no canto dos hinos. De nossa parte, deleitamo-nos no pleno irromper de louvor e preferiríamos descobrir a robustez da carência de treinamento musical do que perder ou deixar por completo o canto para o coral. É muito semelhante a zombar da adoração. Os deuses da Grécia e de Roma podem ser suficientemente bem adorados com música clássica, mas Jeová somente pode ser adorado com o coração. E a melhor música para o culto ao Senhor é aquela que dá mais vazão ao coração. Charles A. Spurgeon. Versículo 4. É preceito para Israel. É prescrição do Deus de Jacó. Quando puder ser comprovado que a observância do Natal, do Pentecostes e outros festivais papistas foi instituída por um estatuto divino, nós também participaremos. Mas não antes disso. É também nosso dever rejeitar as tradições dos homens, tanto quanto a observar as ordenanças do Senhor. Nós perguntamos com relação a cada rito e rúbrica: isto é uma lei do Deus de Jacó? E se não for claramente, não tem autoridade sobre nós que caminhamos na liberdade cristã. Charles A. Spurgeon. Versículo 7. E te experimentei junto às águas de Meribá. A história de Israel nada mais é que nossa própria história com outro formato. Deus nos ouviu, livrou-nos, libertou-nos e muito frequentemente nossa incredulidade faz o miserável voltar à desconfiança, à murmuração e à rebelião. Quando é nosso pecado, grande é a misericórdia do nosso Deus. Grande é nosso pecado, grande é a misericórdia do nosso Deus. Reflitamos sobre ambos e por um pouco façamos uma pausa. Selá. A leitura apressada é de pouco benefício. Sentar-se por um tempo e meditar é muito, 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 muito proveitoso. Charles Adam Spurgeon. Versículo 9. Não haja no meio de ti Deus alheio. Nenhum Deus alheio deve ser tolerado nas tendas de Israel. Nem te prostres ante Deus estranho. Onde há falsos deuses, certamente seguirá a adoração a eles. O homem é um idólatra tão desesperado que a imagem é sempre uma forte tentação. Enquanto os ninhos ali estiverem, os passos estarão sempre ávidos para retornar. Charles A. Spurgeon. Versículo 10. Abre bem a boca. Quando o bom homem se aproxima de Deus, tem muito a tratar com Ele, muitas queixas a fazer e muitas bênçãos para implorar. E, como tais momentos não ocorrem frequentemente, ele deve ter mais cuidado para aprimorá-los. Então derramar toda a sua alma e não tem falta de palavras. Então derrama toda a sua alma e não tem falta de palavras. Pois quando o coração está cheio, a língua transborda. Quando o coração está cheio, a língua transborda. A tristeza e a angústia farão daqueles que naturalmente são lentos no discurso oradores eloquentes. Abra bem a boca então, ó cristão.
Estenda seus desejos ao máximo. Apreenda o céu e a terra em seus desejos limitados e creia que há suficiente em Deus para fornecer a você a satisfação plena. Não vá simplesmente, mas vá com ousadia ao trono da graça. Ele é erigido para pecadores, mesmo o maior deles. Vá então ao trono e ali espere, até que obtenha misericórdia e encontre graça para auxílio no tempo da necessidade. Aqueles que mais esperam de Deus estão mais propensos a receber mais. O desejo do justo sempre, sendo sempre muito intenso, será concedido. Benjamin Bedon. Disse que ainda existe o costume na Pérsia, de que quando o rei deseja dar honras especiais a um visitante, digamos um embaixador, ele deseja que o visitante abra bem a sua boca, e o rei então a enche com frutas cristalizadas até que não caiba mais. E o rei então a enche com frutas cristalizadas até que não caiba mais. E então algumas vezes a enche inclusive com joias. Por mais curioso que seja esse costume, é indubitavelmente indicado no Salmo 81:10. Abre bem a boca e encherei. Não com bugigangas e joias, mas com tesouro muito mais rico. John Gabsby. Oh não. Versículo 11. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. E Israel não me atendeu. Saiba, pecador, que se no fim você perder o céu, que Deus não permita, o Senhor pode lavar suas mãos sobre sua cabeça e limpar-se de seu sangue. O Senhor pode lavar suas mãos com sua cabeça e limpar-se de seu sangue. O Senhor pode lavar suas mãos sobre sua cabeça e limpar-se de seu sangue. Sua condenação será deixada à sua porta. Será revelado então que não houve defraudação na promessa, nenhum sofisma no Evangelho, mas você voluntariamente afastou a vida eterna de si, ainda que seus lábios moribundos pronunciem o contrário. Meu povo não me atendeu, de modo que quando o júri se sentar ao redor de sua alma batida, para inquirir como você chegou a esse miserável fim, você será julgado culpado de sua própria condenação. Ninguém perde Deus, senão aquele que está disposto a separar-se dele. William Gurnall. Versículo 12, assim: deixe-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Nenhuma punição é mais justa ou mais severa do que esta. Não sendo os homens confrontados mais insanamente, tomem o bocado com seus próprios dentes e se recusem a obedecer. Não devemos nos surpreender se as rédeas forem lançadas sobre seus pescoços e sozinhos tenham que lidar com sua própria destruição. Seria melhor ser entregue a leões do que às luxúrias de nosso coração. Os homens vazios da graça limitadora pecam deliberadamente. Eles consultam, debatem e consideram, e então elegem o mal em lugar do bem, com premeditação e sangue frio. É notável a obstinação de rebelião quando os homens não apenas correm para os pecados por meio da paixão, mas calmamente seguem seus próprios conselhos de iniquidade. Charles Adam Spurgeon. O homem pode ser entregue a Satanás para a destruição da carne de modo que a alma seja salva. Mas ser entregue ao pecado é 1000 vezes pior,
porque isto é o fruto da ira divina para a condenação da alma. Aqui Deus fere como um inimigo cruel. E podemos dizer com ousadia que Deus nunca puniu homem ou mulher algum com esse julgamento espiritual em sua bondade e amor. John Tower, em O Dia da Graça. Seja sua grande e constante preocupação e seu esforço ter a contínua liderança do Espírito em sua vida. Você já tem? Ore para que a mantenha. Pode estar bem o cristão quando isto é suspenso ou retirado dele. Como vagueia e se confunde quando o Espírito não o guia. Como regride do bem quando o Espírito não inclina para isto. Como é incapaz de ir quando o Espírito não o preserva. Que luxúrias e paixões vis o governam quando o Espírito não impulsiona o seu santo e gracioso governo sobre ele. É de infinito interesse de todos os que pertencem a Deus preservar e garantir a si a liderança do Espírito. Tome um bom homem sem isto, e ele é como um navio sem piloto, um cego sem guia, uma pobre criança sem ninguém para sustentá-la. A grosseira multidão que não tem ninguém para mantê-la em ordem. Que triste diferença há na pessoa com relação ao que é quando o Espírito o orienta e quando o Espírito o deixa. Thomas Jacomb, em Exercícios Matinais. Tal é a questão, e nada melhor, quando Deus entrega um povo a seus próprios conselhos. Eles em pouco tempo se tornam um completo caos e se conduzem a montes de ruínas. Assim como o bem não aceita conselhos do homem, ninguém, exceto os próprios homens, os aceitam. Joseph Carter. Deus abandonar a alma à sua luxúria é muito pior do que abandonar o homem a todos os leões do mundo. E, infelizmente, a luxúria despedaçará a alma mais gravemente do que um leão pode fazer com o corpo. E a rasgará em pedaços quando não houver ninguém que a possa libertar. Deus os está entregando às suas próprias vontades, para que caminhem em seus próprios conselhos. Está de fato entregando-os para a ira e pesar eternos. George Swinock. Nossa primeira corrupção foi nosso próprio ato, não obra de Deus. Nós devemos nossa criação a Deus, nossa corrupção a nós mesmos. Agora, como Deus governará a sua criatura? Não vejo como poderia ser de outra forma senão de acordo com a natureza atual da criatura, a menos que Deus se agrade em alterar essa natureza. Deus não força homem algum a ir contra a sua natureza. Ele não força o querer à conversão, mas graciosamente e poderosamente o inclina. Ele nunca força nem inclina a vontade para pecar, mas a deixa com os hábitos corruptos que estabeleceu para si. Quando um relógio tem alguma falha em qualquer um de suas engrenagens, o homem que lhe dá corda ou que move as engrenagens com suas próprias mãos é o responsável pelo movimento. No entanto, é a falha que há no relógio, um tipo de deficiência, que é a causa de seu movimento incorreto. Esse erro não veio da pessoa que fez o relógio ou da pessoa que o consertou e o fez funcionar, mas de alguma outra coisa, outra causa. Contudo, até que seja reparado, não funcionará, pois precisa de seu movimento, que seu movimento seja restabelecido. Nosso movimento vem de Deus, Atos 17, 28. Nele nos movemos, mas não na desordem desse movimento. É o estômago cheio que causa náusea no homem, quanto este está no mar, e não o comando do piloto do navio. Deus não infunde a luxúria ou a suscita, ainda que apresente o objeto sobre o qual a luxúria é exercitada. Deus entregou Cristo aos judeus.
ele o apresentou a eles, mas nunca ordenou que o crucificassem. Nem infundiu essa malícia neles e a vivificou. Mas ao ver tal quadro, retirou sua graça limitadora e os entregou à conduta de suas próprias vontades distorcidas. Toda a corrupção do mundo surge da luxúria em nós, não do objeto que Deus em sua providência apresenta a nós. Corrupção que, pela concupiscência, há no mundo. 2 Pedro 1,4, Almeida, Revista e Corrigida, Stephen Charnock. Versículo 13. Andasse nos meus caminhos. Ninguém é encontrado no caminho de Deus, exceto aqueles que deram ouvidos às suas palavras. W. Wilson. Versículo 16. O mel que escorre da rocha. A rocha espiritual e misticamente representa Cristo, a rocha da salvação. 1 Coríntios 10,4. O mel retirado da rocha. A plenitude da graça nele e as bênçãos dela advindas. As asseguradas misericórdias de Davi e as preciosas promessas da aliança eterna. E o evangelho que é mais doce do que o mel ou o favo de mel. E com essas são cheios e satisfeitos aqueles que ouvem Cristo e andam em seus caminhos. Pois com a plenitude do que aqui é dito, mostra o que Israel perdeu em decorrência da desobediência, ao mesmo tempo sugere claramente, o que desfrutam aqueles que ouvem e obedecem. John Gill.